Carta aos Hebreus, capítulo 13. Glória a Deus. Aleluias. No versículo 17 e no versículo 18, glória a Deus, aleluias, está escrito assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aquele como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Versículo 18: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Amém? Pode assentar, tá bom? Nós vamos ler outras referências, mas aí a gente já lê assentados, tá? Meus irmãos, nós vamos tratar hoje de alguns assuntos relacionados à obra de Deus, mas tem um assunto que vai demandar vamos gastar alguns minutos, que é muito preocupante, tá certo? E eu quero tomar como base esse versículo aqui: obedecer a vossos pastores. E aqui no finalzinho o apóstolo Paulo diz assim: orai por nós, porque o apóstolo tinha um zelo muito grande, e esse zelo, ele disse, é de Deus, e o que nós temos também é de Deus para com a igreja do Senhor, né? É dele, não é nossa, para que nós possamos estar na presença de Deus realmente como Deus quer, fazer a obra de Deus como Ele quer, tá? Nós podemos pensar muitas coisas, muitas maneiras, mas o Senhor tem a forma dele de fazer, tem a direção dele para nós, e é isso que nós buscamos, certo? E aí eu quero só fazer uma observação no que nós vamos tratar assim, ó. Aqui diz: obedecer a vossos pastores. Um dos pontos que é importante nós observarmos como igreja é que Deus levantou pastores. E o pastor aqui está incluído a liderança, aqueles que lideram, aqueles que são responsáveis pela obra. A igreja não é do pastor Vicente, não é do pastor A, B, C, D, desse ou daquele, a igreja é do Senhor. Sim, mas Ele levantou homens, né, servas, para administrar. E nós devemos a estes pastores, essa liderança, obediência. Porque se cada um quiser fazer do seu jeito, pensar, agir do seu jeito, não vai dar certo, vai virar uma confusão. Então é por isso que Deus sempre levantou liderança. E aí nós vivemos já há muito tempo no mundo e social, na igreja, uma crise de liderança que só cresce. Qual é a crise? É a insubmissão, é a falta de, muitas vezes, de respeito, de consideração, tá? E quando a igreja e a sua liderança se posiciona no sentido de organizar, de dizer como é que deve funcionar, de orientar, já se revela a crise. Porque uma parte recebe e outra parte não recebe. Não recebe por quê? Porque quer fazer o que pensa, o que acha, o que vem na mente. Então, esse é um problema, irmãos, que nós enfrentamos no mundo. E nós somos só uma partícula deste problema, mas que nós temos que administrar. Tá bom? Temos que administrar. E por isso que lá nós temos que lembrar, né, e tratar. Tá bom? Então aqui, obedecer a vossos pastores. Eu quero hoje que os irmãos pensem assim, ó: eu tenho uma liderança. A opinião dos de fora, mesmo cristãos, mesmo líderes de fora, elas são importantes, porque o Espírito Santo está com aqueles que o buscam, sim, mas eu tenho um pastor e eu tenho uma liderança, e é essa liderança que eu vou priorizar, tá bom? Então é isso aí. Se você for rápido aí, vai estar gravado, vai ser postado, você pode acompanhar lá, mas se você for rápido, Tito, carta de Tito, né? A Tito, Paulo.
assentados mesmo. No capítulo 1, no versículo 4 e 5, diz assim, ó: a Tito, meu verdadeiro filho. Eu marquei aqui, meu verdadeiro filho, e aqui Paulo deixa bem claro, segundo a fé comum, aí saúda Tito, eu observei aqui, meu verdadeiro filho. Por que ele colocou verdadeiro, não só filho? Porque tinha aqueles que se diziam filhos de Paulo, segundo a fé, que vieram para Cristo, foram ensinados, instruídos, cresceram com Paulo, entendeu? Mas desencaminharam, tá certo? E eu quero já deixar bem claro que esse desencaminhamento não significa somente o fato de alguém não continuar mais com Paulo, ou comigo, ou com esse, ou com aquele, não. Mas é que se colocaram inclusive contra Paulo, passaram a concorrer contra Paulo, entendeu? Contra o apóstolo, e assim aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo, certo? Então qual é o verdadeiro? O verdadeiro é aquele que é sincero, é aquele que, como Paulo diz, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo, né? Tá bom? E aí, toda liderança tem seus verdadeiros filhos, né? Que estão ali para sofrer com ele, é na alegria, na dor, é um casamento, né? É um casamento, é na alegria, na dor, na tristeza, é em todo momento, enfim, não abre mão. Versículo 5, Paulo diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Esses presbíteros aqui, em outras traduções, está escrito anciãos, que eram os líderes da igreja, os dirigentes das congregações, né? Apesar de naquela época não haver um sistema de igreja como nós temos hoje, né? Que tem um nome de uma igreja, tem um pastor presidente, mas não tinha isso, né? Mas havia um respeito e uma consideração muito grande aos apóstolos, né? E os apóstolos organizavam as igrejas como está aqui, tá? Então é o seguinte, hoje surgiu uma onda muito grande, está crescendo uma onda, um pensamento de uma liberdade, entre aspas, falsa liberdade, que não quer pertencer a um sistema. Não é possível, irmãos. A vida é um sistema, a vida é um plano. É em casa, no trabalho, onde você for, numa empresa, na igreja. Não dá para nós pensarmos em ajuntamento de pessoas sem um sistema, sem uma organização, sem definir regras. Não existe isso, tá? Então, quem não quer fazer parte do sistema da igreja, ainda diz assim, da religião, é porque não quer se submeter a nada, quer fazer o que quer, o que pensa, entendeu? E diz que tem Deus e não é dessa forma que Deus trabalha, tá bom? Mas as pessoas são livres para decidir o que elas querem. Deus foi quem deu essa liberdade a elas. Porém, todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós estabelecemos como plano para a nossa vida, nós vamos escolher, tá? Não desejo mal a ninguém. Bom, mas o ponto central aqui, organização, que é o que nós temos lutado por esta igreja, certo? A igreja do Senhor. 1 Coríntios, quem for rápido aí, 1 Coríntios 15, 33, 34. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e versículo 34, que diz assim, versículo 33, não vos enganeis. Isso aqui quer dizer, não engane a si mesmo. E a palavra do Senhor ainda diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Então não vamos nos enganar, vamos realmente procurar saber o que é certo, o que é errado, primeiro e segundo Deus. 1 Coríntios 15, 33, 34 diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 34, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo para a vergonha vossa. Então, Coríntios, aqui ele está se dirigindo à igreja em Coríntios, cidade, lugar, pessoas, né? E à igreja, aos crentes. Ele diz que, digo para a vergonha vossa. Qual era o problema do apóstolo aqui? Era exatamente as conversas. As más conversações são as conversas más, que estava trazendo divisão, que estava trazendo perturbação na igreja, né? Muita divergência,
Então isso existiu e sempre vai existir onde tiver pessoas. Por quê? Tem uma coisa que é comum a todos nós, irmãos. É nós não entender um ao outro. Como é isso? A pessoa, através de um gesto, né? De um gesto, alguém tira uma conclusão. Pode ser certa, pode ser errada. Mesmo falando, a pessoa fala uma coisa, a pessoa entende outra. Não é comum a gente, às vezes, alguém chegar e dizer, o irmão falou isso, ou a irmã falou assim. Aí o outro chega e diz, irmão, você falou assim. Não, eu falei, mas não é nesse sentido, é assim, assim. Aí chama, conversa, não quis dizer isso, não é dessa forma. Entendeu? Então, ou duas pessoas estão conversando e não se entende. Aí tem que ter uma terceira pessoa para poder dizer, não, irmão, o que ela quer dizer é isso. Não, irmão, o que ele quer dizer é isso. Não é bem assim, você não está entendendo. Nós temos essa dificuldade, tá certo? Então, esse é um problema comum aos seres humanos. E era para ser diminuído na igreja. Diminuído como? Era para ter menos dificuldade. Menos dificuldade. É menos, aí, Marita? Menos dificuldade. Porque nós temos o Espírito Santo, que pode nos ajudar a entender uns aos outros. Certo? Bom, esse é um problema comum a todos nós. Nós temos dificuldade. Às vezes a pessoa está conversando com a outra, irmão, eu não entendi o que você quer dizer. Você quer dizer isso? Isso? Não, eu quero dizer assim. Tá, entendi errado. Mas tem pessoas que não tiram a dúvida, vai embora com a dúvida, e a nossa tendência é pensar mal. De todos nós, é pensar mal, tá bom? Mas o ponto alto, crítico alto, o mais alto é quando nós acusamos. Quando nós acusamos. E eu quero que os irmãos abram aí, por favor, na Bíblia, né? Primeira carta a Timóteo, no capítulo 5 e versículo 19. Porque os mal entendidos vai se dissolvendo, vai se explicando. Agora, o problema é quando há uma acusação, há uma afirmação acusadora. Tá bom? E de tempos em tempos, esse problema ele ressurge na igreja, trazendo dor, sofrimento, tristeza, angústia, abandono da fé, abandono da obra, tantas coisas desagradáveis que Deus não quer e nós não queremos. Então, acusações. 1 Timóteo 5,19 diz assim, não aceiteis acusação contra o presbitério, senão com 2 ou 3 testemunhas. Mas essa palavra não se refere só ao presbitério, é porque quando a liderança da igreja é atingida e quando essa acusação à liderança ela não é verdadeira, o problema é maior, porque muitas pessoas vão se escandalizar, e se não for verdade? Esse é o grande problema. Por isso que tem que ter testemunho. Eu vou já explicar. Mas antes, para eu entrar nesse Deuteronômio 17:6. Eu vou ler o 17, o 6 e o 7. Diz assim, por boca, isso foi Deus falando com Moisés, por boca de 2 ou 3 testemunhas, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por boca, o que houver de morrer. Por boca de uma testemunha não morrerá, ou seja, ele não será considerado culpado. Tem que ter 2 ou 3, uma só não vale. 7. A mão da testemunha será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Aqui, meus irmãos, era a pena capital. O que é capital? Pena capital, morte. Na lei de Moisés tinha a pena capital.
a pena de morte. Não é o nosso caso. Só vou pegar como exemplo que foi o que Paulo fez, ó, tá? Se a acusação provar ser falsa, outros membros, não apenas os presbíteros, devem reprovar aquele que fez a acusação sem mérito, sem êxito. Geralmente não entendemos uns aos outros, e é aí que inicia-se as muitas más conversações, tá? Dito isso, às vezes os presbíteros caem em padrões de pecado que precisam de correção, no caso do presbítero, como também o crente. Então Paulo toma emprestado o modelo sóbrio, né, de Deuteronômio 17:6, e não é só contra o presbitério. Qualquer acusação não tem que ter 2 ou 3 provas. Para quê? Para nós termos aquela conversa, aquela fala como verdade e aplicar a correção ou a disciplina corretiva, né, e outros tipos de disciplina que nós já estudamos, certo? Mas vamos lá. Aqui na lei tem um ponto interessante que diz assim, ó, no versículo 7: a mão das testemunhas sejam primeira contra ele. Então vamos lá. Como era que procedia na lei e ainda hoje na tradição rabínica, né? Quando alguém chega e conta uma história de alguém que essa pessoa cometeu uma transgressão e ela precisa de uma disciplina, pode ser educativa, que é ensinando a fazer certo, ou pode ser corretiva, que é disciplinando mesmo, tirando da comunhão. Aqui, no caso dessa disciplina aqui de Deuteronômio, era morte. Era morte. No nosso caso não existe essa disciplina, e muito menos no nosso país. Graças a Deus, em muita parte do mundo não existe, né? Porque só quem tem direito mesmo de tirar a vida é Deus. Mas aqui Deus deu essa revelação a Moisés, e aí Deus é soberano e ele sabe, né, o porquê. Bom, mas voltando a nós aqui, então vamos lá. Aqui tem um ponto interessante que eu acho, que diz assim: a mão das testemunhas seja primeiro contra ele. O que é isso? É muito sério, irmãos. Quando nós acusamos uma pessoa de ter dito, de ter falado, de ter feito, de ter praticado um ato, meus irmãos, nós estamos correndo risco, principalmente quando essa pessoa, quando foi um mal entendido, quando essa coisa não é verdadeira, porque, bom, mas concluir, levando o risco de matar essa pessoa espiritualmente, de entristecer tão profundamente. Nós encontramos muitas pessoas desviadas, afastadas da igreja, por calúnias, por difamações, e não suportaram, né? Tem histórias terríveis, de casamento inclusive, que foram destruídos por mentiras, né? E tantas amizades, e tantos relacionamentos, e muitos que deixaram a obra de Deus. Então aqui quando diz assim, que a mão das testemunhas seja a primeira a tirar a pedra, a primeira a matar, aqui tem uma coisa interessante, irmão. Se não for verdade, Deus vai cobrar a acusação que foi feita. É muito sério isso, irmão. Deus vai cobrar. E Deus não vai cobrar porque foi esse ou aquele irmão, aquela irmã. Não, é porque é mal. É porque é mal. Eu tenho repetidas vezes aqui, muitas oportunidades ao longo desse tempo aqui, pedido aos irmãos uma coisa que eu vou repetir hoje. Ouçam bem, isso é muito sério. Isso é muito sério, tanto para Deus como para o próximo. Ouçam bem. Quando eu também, ouvi uma conversa sobre alguém, que alguém disse, que alguém falou, que alguém fez, não vamos ter por verdade, enquanto essa acusação não for confirmada. Por quê? Porque pode não ser verdade. E por que Deus diz que tem que ser com 2 ou 3? Não só uma testemunha?
Porque é o seguinte, uma pessoa pode se unir à outra e concordar com a mentira, né? Mesmo sabendo que pode sofrer um castigo de Deus, mesmo sabendo que pode não, sofrerá um castigo de Deus, uma repreensão do Senhor. Essa questão da acusação, da difamação, irmãos, que eu ainda vou falar um pouco de difamação. A acusação é mais grave do que a difamação, vou explicar já por quê, mas tudo tem castigo. E eu não estou falando isso simplesmente para colocar medo, não, é porque é assim que Deus trata. Então vamos lá. Diz que é 2 ou 3, porque se for uma, é uma que está concordando com quem está falando, com quem está acusando, certo? Ou, aliás, com quem praticou o mal, é uma testemunha. Então, uma pessoa chega para o pastor Vicente e diz sobre um mal feito do irmão presbítero Antônio Teixeira. Uma pessoa chegou, diz que viu, ou diz que o viu, né? Qual é a atitude do pastor Vicente? Perguntar para essa pessoa se ela aceita conversar com o presbítero Antônio Teixeira, para ele confirmar. Se ela não aceitar, o processo para aí, certo? Já aconteceu isso na igreja. Uma irmã chegou e disse que viu um irmão fazendo um ato muito grave. E o pastor, na época, eu era co-pastor, o pastor disse assim, e se eu chamar ele, a irmã vem para confirmar? Se ele negar, eu vou falar com ele. Se ele negar, eu chamo a irmã. Não, eu não quero confusão. Ó, esse negócio é sério, isso é antigo, esse caso que eu estou falando. Eu não quero confusão. Aí ele disse, tá bom, irmã, já que a irmã acusou o irmão, eu vou chamar o irmão para conversar. Não é o presbítero Antônio, não, é outro caso. Aí chamou, o irmão negou, disse que não, não e não. Aí o irmão chegou na irmã e disse, irmã, ele negou, disse que não é verdade. Mas não posso fazer nada. Certo? Não pode exercer juízo sem prova. Mas já teve casos que teve prova. Então, aplica-se a disciplina educativa ou corretiva se for grave, né? Bom, mas eu estava falando, uma pessoa pode combinar com a outra. 2 já é mais difícil, porque a outra diz, não me bota nessa daí não, isso daí não. 3, não, aí já é mais, vocês estão loucos, isso não é verdade. Ou se for verdade, os 3 vêm, os 2 vêm, os 3 e confirmam. E a questão aqui não é ser tolerante ou não, é praticar o que é justo, é fazer o que é justo, certo? Então, amados, esse é um problema grave que a humanidade enfrenta, as falsas acusações. O mundo está dominado por isso, de muitas mentiras. Mas é o mundo, irmão. A igreja que tem o Espírito Santo não pode viver disso. Bom, então vamos aqui para uma situação mais prática. O irmão chegou para o outro irmão e contou lá uma história do outro que viu. Certo? Aí quem está ouvindo a história diz assim, você tem prova, irmão? Você tem prova, irmã? Não tem não. Então, irmã, eu não quero conversa não. Procure o pastor da igreja. Dificilmente as pessoas trazem essas coisas para o pastor, porque sabe que se trouxer, o pastor, e for grave, o pastor vai investigar. Tá? Eu tive um caso na igreja, que eu consultei quase 50 pessoas. A última pessoa disse assim, não me envolva nisso não, porque não era crente. Mas Deus trabalhou e o caso foi esclarecido e a pessoa foi disciplinada, porque era verdade. Mas eu fui atrás de quase 50 pessoas na época, era na igreja, era lá em casa, ia na casa das pessoas, porque eu queria investigar, porque se tratava de um ministro, né?
da casa de Deus. Então tem que ter muita responsabilidade. Então olha só, a gente se depara de tempos em tempos com essas coisas. A pessoa começa a ficar diferente, a pessoa não é mais a mesma, a pessoa não tem mais o mesmo entusiasmo, o mesmo ânimo, começa a não querer fazer uma obra, não querer fazer outra. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Nada, está tudo bem, né? Fica ali, tal, uma coisa esquisita. Aí um diz, pastor, e o irmão lá, o que é que está acontecendo? E a irmã, o que é que está acontecendo? Eu digo, irmão, eu estou falando e está tudo bem, está tudo bem. Teve um caso na nossa igreja, irmão, que 3 anos depois eu soube de uma conversa. A pessoa simplesmente guardou aquele mal e talvez ainda guarde, sem ser verdade. Sem ser verdade. Tinha um casal, há anos atrás, indiferente comigo e com a minha esposa, de uma congregação. E eu sempre via, né, era tudo alegre, sorrindo, era aquela alegria e tal. E eu vi que começou uma diferença. E aí, uma pessoa teve coragem de chegar para mim e dizer, o pastor sabe que os irmãos, aquele casal, está muito triste com o pastor. Eu digo, misericórdia, eu percebo que mudaram, né? Aí, eu fui lá. Eu digo, irmão, eu fiquei sabendo que você está muito triste comigo. A pessoa só mandou eu vir falar com o irmão. E eu queria que o irmão fosse sincero e me desse a oportunidade para mim lhe pedir perdão se eu lhe ofendi, ou me justificar, enfim, eu quero saber o que foi que aconteceu. Aí esse casal, numa boca só, disse assim, não, é que tal pessoa, citou o nome que eu não vou citar aqui, disse que o pastor Vicente e a irmã Rita não gostam de nós. Não gostam de nós. Isso causou muita tristeza, porque nós temos grande amor e admiração pelo pastor. Aí eu disse assim, mas essa pessoa que lhe disse isso, ela disse que ouviu de mim? Ela ouviu e afirmou. Ah, é? Por favor, me diga o nome dessa pessoa, porque eu nunca falei dos irmãos de não gostar, de nada, não tem nada. Aí ele citou o nome da pessoa. Aí eu disse assim, tá bom, irmão. Eu vou perguntar para ele quando eu falei isso, porque eu nunca falei. E depois eu volto para conversar com o irmão. Aí fui essa pessoa, digo, meu irmão, um obreiro, você disse para tal casal que eu e a minha esposa não gostava dele e afirmou que ouviu de mim. Quando você ouviu? Me faça lembrar. Aí ele pensou, deu uma risadinha irônica. Eu não ouvi, mas dá para ver. Eu digo, meu irmão, eu não ouvi, mas dá para ver. Meu irmão. Jesus disse assim, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo. Porque a obra que vocês estão fazendo é do diabo. Dizendo para os judeus. Porque era amar. Eu digo, meu irmão, isso é uma obra de Satanás, meu irmão. Isso é uma obra do inimigo, irmão. Esses irmãos podem morrer na fé. Esses irmãos estão escandalizados comigo e com a minha esposa. Eu fazendo com a minha esposa todo o sofrimento, todo o sacrifício possível para atender, para ensinar, para socorrer, né? E tinha dias que a gente vinha lá da serrinha, ia para lá, não aparecia ninguém, Marita, e a gente não sabia porquê, né? Trazia uma panela de caldo dentro de um balde e não sabia porquê, por causa disso. Aí eu voltei lá e disse, meu irmão, minha irmã, ele não lembrou não, ele disse que estava na cara. Agora eu quero fazer uma pergunta para o casal. Quando eu destratei vocês alguma vez? Quando? Me diga, lembre aí, que eu vou lhe pedir perdão. Ninguém lembra não, certo? Agora, quantas vezes essa outra pessoa lhe distratou? Que eu vi, pessoalmente citei vários casos de humilhação, palavras grosseiras. Agora eu pergunto, quem é que gosta de vocês? Aí eu disse, isso é do diabo. Meus irmãos, esse negócio é tão sério, que divide, que acaba com amizades.
acaba com famílias, causa mortes, irmãos. Uma pessoa ameaçou matar a minha esposa em São Paulo porque ele colocou no coração que a mulher dele foi embora de casa porque é a minha esposa que mandou ela ir embora, que aconselhou ela a ir embora. Eu tive que ir lá com o pastor, sentar com ele e dizer: meu irmão, quem falou para você que minha esposa lhe deu esse conselho? Aconselho a sua esposa. Aí ele disse assim: não, eu pensei. E por ele pensar e achar, ele ia matar minha esposa. Eu quero fazer um apelo à igreja do Senhor. Não vamos deixar, ouçam bem, não vamos deixar que o diabo, que Satanás, os espíritos enganadores, ache lugar nos nossos ouvidos, nos nossos corações, para colocar um contra o outro. Qualquer conversa que os irmãos ouvirem sobre mim, sobre minha esposa, sobre qualquer irmão aqui, procure o próprio irmão, ou se não quiser, fale para alguém, a conversa chega a mim, nós vamos conversar, nós vamos nos esclarecer. Olha, irmãos, eu estava conversando com minha esposa hoje sobre os problemas que ocorreram, e eu estava dizendo para ela, nem a justiça dessa terra, irmãos, justiça dessa terra, o juiz aqui dessa terra, ele condena, ou ele dá uma sentença a um ser humano, se esse ser humano não tiver um advogado por ele, se a pessoa não puder ter um advogado, o governo é obrigado a dar um advogado para fazer a defesa do acusado. Tem que ter o julgamento, para um veredito, para uma condenação. Por quê? Porque está lá, justiça. Justiça. E nós somos servos do Deus eterno, Deus perfeito, justo. Nós não podemos incorrer ou praticar a injustiça de julgar alguém culpado, sem dar a oportunidade dessa pessoa se defender. Tá? Já teve gente que saiu dessa igreja, irmão, por conversas que não era verdade. Eu vim saber, muitos anos depois que a pessoa tinha saído. Quanto tempo nós estamos à frente da obra? 2006. 15 anos. Pronto. 13 anos. Uma pessoa carregou várias conversas que não eram verdade sobre mim e minha esposa. 13 anos. Aí Deus deu a oportunidade dessa pessoa vir conviver conosco para que aquilo fosse esclarecido. E se Jesus voltasse, irmãos? E quando o Senhor Jesus voltar, eu carregado de intriga, carregado de ódio, de raiva, indiferente por uma coisa que não é verdade. E se for verdade, eu mesmo assim ainda tenho que perdoar. Tem que perdoar. Incondicionalmente. Mas mesmo perdoando, a gente fica com aquela tristeza, né? Por o mal que a pessoa nos fez. Mas se nós descobrir que não é verdade, não vai ficar tristeza, não vai ficar nada, eu vou ficar livre. Doze anos depois, alguém liga para a irmã Rita, porque guardava uma frase que ouviu da boca da irmã Rita, num momento de uma circunstância familiar. A pessoa ligou para pedir perdão, não foi, irmã Rita? Porque ainda tinha raiva e queria ir para o céu. Isso é muito sério, meus irmãos. Não vamos aceitar, não. Eu convido qualquer um que quiser passar um dia lá em casa, tomando café e conversando, para você ver quantas pessoas chegam lá em casa por dia. Eu entro e saio aqui nessa igreja, poucas pessoas me chamam para conversar. Mas há um vento dentro da igreja de conversa, de leve e traz.
Ali a irmã Paula. Depois que veio congregar conosco, que nos conheceu, não só a minha esposa, mas a igreja, disse: misericórdia, irmão. Quantas coisas eu ouvi que eu estou vendo que não é verdade. Estou vendo, é visível. Falou chorando. Eu me arrepio todinho, irmão, mas isso causa espanto. Saber que as pessoas dentro da igreja ouvem uma conversa e saem reproduzindo, e saem repassando, sem ter certeza, meu Deus. Aí é a difamação. E eu quero falar da difamação, que é um pouco diferente. Olhe bem, o que é difamar? Repita comigo: tirar a fama. Ou, diga comigo, tirar o crédito. Tentaram muito isso com o Senhor Jesus. Chegaram a dizer que o que operava através de Jesus era demônio, era o príncipe, era o pai dos demônios que estava operando na vida do Senhor Jesus, para tirar o crédito de Jesus, porque Jesus, as multidões estavam vindo. Então isso é terrivelmente maligno. Isso pode acontecer por inveja, por obra de demônio mesmo, enganando as pessoas, e por outras coisas, certo? A difamação é diminuir o outro, é fazer o outro cair, é destruir com a imagem do outro, certo? Aí tem uma situação aí na difamação. Vamos dizer que foi confirmado um ato, um pecado de uma pessoa na igreja, de um irmão ou de uma irmã, foi confirmado. E inclusive essa pessoa está disciplinada, ou foi, ou será. Se essa pessoa, crente em Jesus, ela cometeu um ato e ela já está disciplinada, passando por uma disciplina, quando eu saio contando para quem eu puder, mesmo sendo verdade, eu estou difamando, sim ou não? Então pode ter a difamação mentirosa e a difamação verdadeira, mas nenhuma das duas Deus aceita. Tem coisa que acontece aqui na igreja, irmãos, que antes do culto terminar já tem gente sabendo. Coisa ruim, coisa boa não. Coisa boa. O bem anda se arrastando, o mal anda numa Ferrari, num jato mais potente que você imaginar. Há muitos anos atrás em São Paulo, que não tinha ainda as redes sociais, né? Só quem tinha uma boa condição financeira podia ter um aparelhozinho no celular com muita dificuldade, e era caro e não era fácil botar crédito. Eu lembro que nós tivemos uma reunião na igreja, e antes da reunião terminar, o pastor implorou para aquele assunto ficar só ali, mas antes de terminar, uma pessoa fora da igreja já sabia, porque alguém escapuliu ali, foi lá e ligou e disse o que tinha sido feito, o que tinha sido dito e tudo, já sabia. Gente, nós somos servos do Senhor. Tá? Ninguém aqui, os irmãos que estão aqui, precisa ficar preocupado, o pastor está pensando isso ou aquilo de mim. Não. Pode ter certeza, ouçam bem aqui, vou deixar bem devagarinho. Quando eu tiver algum assunto que eu realmente esteja incomodado e que eu sei, eu vou conversar com o irmão ou com a irmã, seja quem for. Eu me lembro que teve um caso de um obreiro aqui do nosso ministério, que houve um problema com ele, e eu chamei ele para conversar, e ele disse assim, é sobre tal assunto? Ele disse, sobre esse assunto eu não vou conversar com o pastor. Eu digo, você está suspenso das suas atividades como obreiro, até que você venha falar comigo, que eu sou seu pastor, e você me deve respeito e explicação. Que além de membro, você é um obreiro, e você precisa se explicar sobre esse assunto. Aí desligou o telefone. Quando foi poucas horas depois, ligou, amanhã cedo eu estou aí. Eu digo, amém. Aí veio conversando, ficou tudo bem. Amém? Porque se eu, pastor da igreja, irmão, não puder conversar com um membro da igreja e tratar sobre um assunto, eu estou deixando de ser pastor, porque
quando eu vou conversar, não é só para expor o problema, mas é para ensinar, para orientar, para aconselhar, né? Para ajudar, para esclarecer. Tá? Porque a pessoa, quando diz assim, quando eu digo, irmã, vá para a igreja, hoje não falta, que eu quero falar com você, às vezes a pessoa já fica em choque. Não, eu sou uma pessoa normal, eu sou um ser humano normal. Qualquer assunto que nós tivermos que conversar, irmão, tenha certeza que é para edificar. Está lá, é para o aperfeiçoamento, é para o melhoramento, é para as correções que nós precisamos fazer. Tá bom? Mas eu quero encerrar fazendo um apelo. Qualquer conversa que você ouvir, seja de quem for, e principalmente aqui da igreja, não tenha por verdade enquanto não tiver prova. Eu peguei meu carro aqui várias vezes para ir atrás de uma acusação que foi feita a um ministro aqui do púlpito. Fui. Aonde eu soube que poderia, fui. E fui a um lugar que disseram que ele estava lá com uma pessoa, né, namorando, casado, namorando, né? Estava lá. Aí eu peguei ele, botei no carro e contei para ele, olha, eu vou lhe levar em tal lugar, você permite? Aí contei a história. Ah, vou mesmo e tal, tá bom. Quando chegar lá, eu vou lhe pedir um favor, você não fala nada. Você vai entrar comigo e sair que eu quero ver como é que as pessoas vão te tratar lá. Diga aí que ninguém conhecia ele naquele lugar. E eu peguei ele de surpresa. Então, quanto àquele lugar é mentira. Quanto a outro lugar que disseram, mentira. Mas depois foi provado. E quando foi provado, foi disciplinado com a correção, com a disciplina. Mas enquanto não tiver prova, e ficaram me acusando, o pastor está tolerando. Não. Sem prova, meu irmão, minha irmã, nós não podemos julgar e condenar ninguém. É um processo, amém? Então, em nome de Jesus, irmão, não faça isso não. Eu já estou há muito tempo no ministério, irmão, já vivi inúmeras vezes esses problemas na igreja, certo? Já. E na maioria das vezes, irmão, as conversas não se confirmam. É muito triste, tá bom? Muito triste. Eu não vou citar casos aqui, tá certo? Que foi agora recentemente revelado, porque não é objetivo ficar expondo ninguém. Eu só quero alertar você, a nós. Por favor, me procure, não se preocupe. Eu não quero confusão, mas o problema é que a confusão maior é quando fica na cabeça da gente, irmão. E por uma coisa que a gente não sabe se é verdade ou não. E quando a igreja começa a sofrer a indiferença, a frieza, a dificuldade, fica tudo amarrado, fica tudo difícil, sabe? Começa a fechar a mão, começa a se recusar, começa a se negar. Então, em nome de Jesus, vamos lutar, amém, irmãos, contra este mal? E onde tiver que ter uma correção, terá, seja onde for. Se eu falhei, eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa. Eu já falei coisa aqui, uma vez eu fiz uma fala aqui em cima, e deu a entender, né, claramente que se referia a um obreiro, e quando eu cheguei em casa aquilo me incomodou, peguei o telefone, liguei para ele e pedi perdão a ele. Mas a igreja não sabia, mas ele sabia do que eu estava falando, e ele ficou triste. E quando eu liguei, ele estava lá mesmo, triste, entristecido. Então, se nós errarmos, vamos pedir perdão. E aquele que é vítima de uma falha, de um erro, de uma palavra, perdoe, porque nós estamos caminhando para o céu, amém, irmãos? Alguém tem dúvida do que eu falei? Está claro? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que a gente viva em paz, que a gente viva numa vida transparente, amém? Aí, irmãos, porque nós já temos sofrido muito sobre isso, e eu quero sofrer menos, e eu quero que os irmãos também sofram menos, porque não vai parar não, isso aí, vai diminuir, mas parar não, tá? Meus irmãos, circulou aí um comentário na igreja, que nós ficamos sabendo recente, tá? Com relação a oportunidades na igreja, certo?
nosso culto é participativo, é todos os irmãos que estão bem, estão crentes em Jesus, tudo certinho, ter oportunidade. Agora, uns vão ter mais, outros menos. Por quê? Porque uns são mais frequentes, outros são menos frequentes. Tem pessoas que só vêm uma vez por semana na igreja, e às vezes só vem uma semana sim, uma semana não, uma vez. Então talvez num mês ela só vai ter uma oportunidade, mas não é que nós estamos fazendo restrição a ela, é porque ela é ausente. A pessoa é ausente, ninguém pode obrigar, tá? Tem casos que justifica, trabalho, escola, chega tarde, tudo bem, amém. Tem caso não, é porque a pessoa não, tanto faz como tanto fez. Direção de culto. A direção do culto, a pessoa precisa saber como é a liturgia, como é que faz o culto. Cada ministério tem seu jeito de trabalhar. Aqui nós temos um sistema de trabalho também, organização. Então, quem quer dirigir culto, precisa ter interesse de vir para as reuniões, receber orientações, tal, né? Há quem diga que não, já tem experiência, já de muito tempo, tal, sim, mas aqui é a renovação dos EMID, e aqui quem chega precisa aprender como é que dirige, como é que tal, né? Tá certo? Para não ficar as críticas, tá bom? Então, eu quero que os irmãos observem uma coisa. Houve uma conversa que umas duas pessoas aqui não tinham oportunidade. Mas a mesma pessoa que ouviu a conversa e acreditou, 3 pessoas, aliás, foi dito para essa pessoa assim: e você tem visto que ela tem ou não oportunidade? Ela tem. Eu digo, então como é que você vai acreditar que é proibido ela ter oportunidade? Essas pessoas, não existe isso, irmão, tá? Agora, quem vai estar mais aqui na frente é quem vai estar mais presente, quem está mais envolvido com a obra, quem está mais alinhado com a obra. Quem não está, é uma vez ou outra mesmo, e é assim mesmo. Em todo lugar é assim, tá bom? Mas nós não temos essa coisa pessoal. Eu não gosto daquele irmão, daquela irmã, não vou dar oportunidade. Não, tá certo? Não existe isso, tá certo? As pessoas que têm o dom, as habilidades de louvar, inclusive com playback, tem que ter um revezamento entre elas, eu explicando para essa pessoa. Tem que ter, por exemplo, nós temos aqui 6, 7 pessoas que louvam com playback. Então, cada culto de domingo, por exemplo, 3 vai louvar, talvez 4. 3 não, porque tem os outros que não louvam com playback, mas que vão louvar também. Porque aqui não é só quem tem habilidade musical, não. É quem tem fôlego para louvar. Todos que têm fôlego, louve a Deus, tudo que tem fôlego. Tá? Então, olha, são coisinhas que entristecem as pessoas, né? Porque diz que está se fazendo acepção de pessoas, tá? Porque só esse é aquele que dirige, porque esses são os que estão treinados. Nós chamamos para treinamento aqui, para dirigir culto, para aprender, não vem, então não vai dirigir, porque vai fazer diferente, o culto não vai ficar um culto dentro daquele padrão que nós entendemos que é o ideal, tá bom? Mas, para resumir, nós não temos essa coisa da preferência, porque gostamos desse ou não gostamos desse. Nós gostamos de todo e queremos todos participando. Inclusive, o maior prazer que a irmã Rita tem é de ensinar, passar tudo direitinho, né? Tá bom? E aí nós temos hoje aqui umas 10 pessoas ou mais que dirigem culto aqui, tá bom? E queremos mais. Tem até um exemplo aqui que a irmã Lourdes foi convidada para dirigir um culto, não foi, irmã Lourdes? Não, irmã Rita, agora não, né, tal, me dá mais tempo. A irmã Lourdes lá, né, a irmã Lourdes Fernandes. Então, como é que se diz? Nós queremos todos participando, envolvidos, tá bom? Não tem esse negócio, não podemos e nem queremos, tá? Então, quem quiser, pastor, eu nunca dirigi um culto, então venha que eu passo para a irmã Rita, que ela tem todo o script, né? Toda a liturgia, lhe orienta bem direitinho e você vai fazer, vai ser uma bênção, tá bom? Quem não vem para os cultos, não pode vir, está impedido, está lá os vídeos, não quer ouvir o vídeo todo, no finalzinho tem os avisos, não deixe de observar os avisos, tá bom? E ficar atento a todos os trabalhos da igreja, certo? Bom, meus irmãos, eu quero encerrar aqui com o nosso trabalho de sábado no Parque do Vaqueiro, certo? Nós queremos fazer uma festa lá com as crianças. Vai ter um primeiro momento de culto, meia hora, 40 minutos, né, irmã Solange? E depois vai ter 30 minutos, vai ter atividade com as crianças.
Só que nós temos uma situação que é o transporte, tá certo? Nós vamos fazer uma caravana e vamos ter que priorizar crianças, os pais e as crianças, porque nós não estamos podendo agora fretar um ônibus, né? E aí eu vou ver todos que têm carro, vou ver quem pode ir, e amanhã com certeza eu vou trabalhar nisso para divulgar quantos carros nós vamos ter, quantas vagas, né? O meu carro pode dar 2 viagens, o do Zé Raimundo pode dar 2 viagens, né? Tá certo? E a gente vai ver como é que vai fazer, tá bom? E com relação à contribuição para a ajuda do combustível, tá? A gente pede R$5 para quem for por pessoa para ajudar, tá certo? Mas quem não tiver, vai do mesmo jeito, tá bom? É uma contribuição, e quem puder contribuir com mais, amém, tá bom? Estava tudo certo, pula-pula, irmã Solange, mas a pessoa, um imprevisto, a pessoa não vai poder. Eu já contactei um que também já está agendado, o outro só podia ir de manhã, agora tem outra pessoa que me passaram que eu vou contactar amanhã logo cedo, para a gente conseguir, tá? Porque é a questão do preço. Conseguiram aí de 150, teve um que podia ir por 90, mas só na parte da manhã não dá certo. O outro ia por 100, mas houve um imprevisto, não vai poder ir. Então, né, mas nós vamos lutar para conseguir, para as crianças gostem, a gente tem que dar essa alegria a eles. Tá bom? Vamos trabalhar, ok? E aí será às 16 horas. E aí nós vamos sair daqui, como possivelmente nós vamos ter que dar 2 viagens, começar às 15 horas a levar a gente. Tá bom? E aí quem for, como é que se diz? Se manifeste, diga, eu quero ir, pastor. Tá? Irmã Rita, irmã Cícera aqui também, tá bom? Para nós nos organizarmos, tá? Mas eu já quero, Deus abençoe. Tá? Lembrando que amanhã, quinta-feira, tem o apoio às congregações, certo? Sábado à tarde lá no Parque do Vaqueiro, domingo nosso culto, tema missão, e de manhã nossa consagração. Tá? Fique de pé, nós vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lembre aí das pessoas que estão enfermas, né? Vamos pedir um milagre de Deus na vida dessas pessoas, tá bom? E ore também um minutinho aí por a igreja, né? Para que Deus venha cada dia mais nos despertar. Eu estou muito alegre com o trabalho das irmãs no ciclo de oração, né? Através da live, muitas irmãs orando, muitas orações maravilhosas, eu estou acompanhando lá, né? Não estou me manifestando, mas eu estou lá diante de Deus, tá bom? Orando com as irmãs. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muitíssimo obrigado, meu Senhor, por nos trazer a sua santa presença para te adorar, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto a Ti. Nos ajuda, Senhor, diante das lutas, dificuldades e tribulações que nós temos passado. Meu Deus, Espírito Santo, vem conduzir, vem guiar, vem orientar, vem desfazer, Senhor, tudo aquilo que traz perturbação à Tua igreja, que traz sofrimento, frieza. Vem repreender, Senhor, vem acender cada vez mais a Tua chama, a presença viva do Senhor em nossas vidas, para nós Te adorarmos, glorificar, nos alegrar, fazer a Tua obra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu peço a Tua bênção, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajude cada obreira desta casa a estar envolvido, empenhado, fazendo a Tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dá a Tua bênção. Ó Senhor, olha para aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, dá a saúde deles, ó Pai. Eu peço pelo pastor Jardel em Recife, que está passando por mais um procedimento, Senhor. Opera maravilhosamente, faz um milagre, opera um milagre na vida dele, da irmã Vera, sua esposa. Abençoa toda esta família, Pai. Eu peço a minha saúde, da irmã Rita, da irmã Josefa, da nossa irmã Maria Amélia, diaconisa Lúcia Vidal, diaconisa Paula, diaconisa Maria do Carmo Leite. Olha, Senhor, para as Tuas filhas, olha para nós e dá saúde, repreende todo o mal, Senhor. Abençoa, Senhor, desfaz toda a obra do inimigo, Senhor, todas as doenças, enfermidades, nos livra de toda violência e todo o mal, Senhor. Dá, meu Deus, a Tua bênção. Eu peço também pelo seu José, nosso irmão que está aqui, Senhor, abençoa ele, livrando de acidentes na hora de ir para o seu trabalho. Faz um milagre na vida do nosso irmão, dá o poder, meu Deus, para ele, meu Deus, vencer todo o mal, Senhor.
Senhor, para ele, meu Deus, assumir esse compromisso glorioso com o Senhor de fé. Abençoa o seu lar, sua família. Peço pelo irmão Silvio também, meu Deus, dá força, dá saúde. Abençoa ele, a casa dele, a família, em nome de Jesus. Peço pelo diácono Rontinelli, a saúde dele, repreende todo o mal e abençoa esta família, Pai. Peço pela nossa irmã Lourdes Girão, Senhor, abençoa ela nesses dias que ela vai se ausentar, Senhor, para onde ela for, o Senhor esteja guardando ela e a família dela, livrando de todo mal. Abençoa, Senhor, prepara também a viagem que a tua filha tem a fazer, Senhor, para um tratamento, que o Senhor venha prover todas as coisas e tudo venha dar certo para a glória do teu santo nome, Pai. Pedimos a tua bênção, olha para cada um, para a nossa necessidade, vem suprir, vem socorrer, entra com a tua providência divina, Pai. Deus, nós colocamos os planos e os projetos da tua obra, da tua igreja, meu Deus, faça acontecer, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Tudo que nós queremos, ó Deus, é o teu nome ser glorificado, a tua obra prosperar, é todos estarem envolvidos. Trabalha poderosamente na mente e no coração de cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Desfaz todo o embaraço, Senhor, e dá liberdade no Senhor a todos para fazer a tua obra. Tira, Senhor, toda raiz de amargura, nos dá o poder de perdoar, de sermos sinceros, verdadeiros. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoe e nos livre de todo mal. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor esteja conosco, com a igreja do Senhor, em toda a face da terra. Todos dizem amém.